Amém. Vamos hoje dar início à aula sobre o Espírito Santo. Vamos tratar da pessoa amável e carinhosa que é o Espírito Santo, como ele age, como ele tem atuado hoje na igreja, o papel do Espírito Santo hoje, a importância que ele tem em preparar a noiva para Cristo. E sempre nos tratando com muita insistência, com muito carinho, né, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo, e nós queremos sempre aprender um pouco mais sobre ele, sobre a pessoa dele, de quem ele é, de como ele age, de como nós podemos agradá-lo, porque o Espírito Santo é sensível, e nós precisamos estarmos sensíveis ao agir, ao toque do Espírito, a como ele se comunica com nós. Nós entendemos que o Pai fala de uma forma, como o Pai, como o Deus Todo-Poderoso. O Filho fala de uma forma diferente, fala como o noivo, como o Senhor, como o Rei, como irmão. E o Espírito Santo, ele fala como o nosso amigo, né? Ele tem uma linguagem diferente. E assim nós introduzimos essa aula, né? Entendendo essa diferença, como nós podemos orar, como nós podemos nos relacionar e entender de fato como que age, como que atua o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele faz parte, esteve, né, em toda a criação, faz parte de quem é Deus, de quem é o Senhor. Ele não é uma energia, né, não é uma força aí do universo, não é um poder de Deus, mas é o próprio Deus, né? Assim como tem o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E nós nos movemos por isso, nós acreditamos e ensinamos dessa forma. Eu gosto muito da exemplificação que o nosso pastor Johnny utiliza com frequência sobre o ser que nós somos. Nós somos um ser tricotômetro, não é verdade? São 3 em 1. Nós somos um corpo que tem um espírito e que tem uma alma. Nós somos o Caio, né? Eu, o Caio, tenho o meu corpo, tenho o meu espírito e tenho a minha alma. E não tem como separar os 3 para que vivam de forma distintas. A alma do Caio faz parte do Caio. O corpo do Caio faz parte do Caio. E o espírito também. E dessa mesma forma é como funciona. É como é a existência de Pai, Filho e Espírito. Porque nós fomos criados à imagem do Criador, né? A palavra diz lá que Elohim, na criação, eles disseram, né, para si, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que é? Quem é façamos? Estava ali, Pai, Filho e Espírito, né? Não é verdade? Então, o Espírito Santo, ele é Deus, assim como é o Filho e assim como é o Pai. Não tem menos autoridade, é Deus, tanto quanto. Então, o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Pai, e assim como também é Cristo, os 3 são um. Assim como o nosso ser, o nosso corpo, nós somos 3 em 1, porque fomos criados à imagem do nosso Senhor. Amém? Por isso temos 3 em 1 também. Corpo, alma e espírito, tá? O nosso intuito aqui é de entender a natureza, a atuação e a forma bíblica, tá? De como é a atuação do Espírito, de como se move o Espírito Santo e a importância que nós devemos dar, a glória devida ao Espírito Santo. Eu gosto muito de dizer que porque por muitas vezes falta essa orientação e acabam que desprezando a obra do Espírito Santo.
E nós não podemos tratar com desdém, com desrespeito a obra do Espírito Santo, a forma de atuação, como é que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e a sua atuação em meio aos homens, em meio à humanidade, quem é que está conosco constantemente. E por muitas vezes, outras religiões, outras crenças atribuem essa tarefa a uma outra divindade, né, na sua ignorância, né, porque não existe outra divindade senão Pai, Filho e Espírito, e o que passar disso é de procedência duvidosa e até mesmo maligna, né? Nós não temos um panteão ali de deuses ou de seres divinos que podem ser homenageados, divinizados, né? Nós temos Pai, Filho e Espírito, e nós prestamos e rendemos adoração somente a Ele. Nós não temos a oração ou a intercessão de um outro mediador, de um outro intermediário. O papel de interceder hoje, Cristo intercedeu pela humanidade, né? Veio ser o mediador, mas hoje quem intercede por nós é o Espírito Santo. E por muitas vezes esse senhorio é entregue para outras divindades, como por exemplo no catolicismo colocam que Maria é intercessora. Isso é uma mentira, porque não foi atribuído a ela e nem a ninguém a tarefa e o desígnio de interceder pela humanidade. Um é o Espírito, e ele que zela por nós, né? Ele que é o representante de Deus aqui na Terra. O Pai está no trono e à sua direita está o Filho. E o Espírito Santo foi enviado para que nós não ficássemos o quê? Órfãos, não é verdade? Jesus, o mestre, ele fala lá em João que nós não ficaríamos órfãos, que ele enviaria o Consolador. E por conta disso, queridos, nós devemos ter um carinho especial com o Espírito Santo, uma proximidade de amizade e de sensibilidade com o Espírito, porque nós entendemos que até mesmo Jesus exemplifica essa sensibilidade do Espírito. Porque ele mesmo fala que você poderia atentar contra o Pai, poderia atentar contra ele mesmo, contra o Filho, mas contra o Espírito nós não poderíamos. Porque existe uma sensibilidade relacionada ao Espírito Santo. Existe uma questão muito delicada de um relacionamento. Eu gosto muito do livro, aí vai uma indicação, né? A primeira da aula, da noite. Chama-se A Presença. Eu, inclusive, acho que está com a pastora Nilza esse livro. Se ela estiver na aula, ela vai lembrar. É um livro do Bill Johnson. O Bill Johnson é o fundador da Bethel Church, que é metade das músicas que a gente canta na igreja hoje em dia, vem desse ministério abençoado. O Bill Johnson, ele tem esse livro que se chama A Presença. E ele aborda toda uma questão, né, sobre a sensibilidade do Espírito Santo. E ele traz uma analogia muito interessante. Se, por exemplo, uma ave, uma pomba que seja, né, que é o símbolo do Espírito Santo, pousasse em nosso ombro, como é que nós andaríamos para que ela não voasse? Para que ela não se espantasse? Porque por qualquer movimento brusco, ela pode voar, né? Assim é com uma ave, com um passarinho, né? Uma pomba, que seja. Se pousasse em nosso ombro, ela, a qualquer movimento brusco que a gente possa ter, ela se assusta e se espanta. E aí ele traz essa analogia que com o Espírito Santo é de forma semelhante. Quando ele repousa sobre nós, quando ele nos dá a dádiva, né, a oportunidade, o privilégio de sermos contemplados com o Espírito Santo vivendo em nós, nós devemos andar de forma diligente, de forma cautelosa, para que ele não se afaste. Nós entendemos que o amor é irrevogável e que Deus Pai sempre nos amará, independente do que a gente faça. Mas que a, a manutenção do Espírito Santo em nós depende do nosso estilo de vida.
Depende da nossa cautela, se nós estamos agradando ao Pai ou não. Então, Jesus deixa claro que existe essa sensibilidade por parte do Espírito. Nós devemos ser cautelosos com relação à forma de andar, à forma de caminhar, para que a gente respeite a presença de Deus, para que a gente tenha temor para com a presença de Deus, para que a gente tenha temor para com o Espírito Santo de Deus. Nós devemos respeitar muito o Espírito Santo. Devemos ser sensíveis à sua voz, porque o Espírito Santo, ele se move de forma delicada, ele se move de forma nos detalhes, né? Ele traz também, o Bill Johnson, ainda falando sobre o livro A Presença, ele traz um outro detalhe bem interessante, né, com relação a uma exemplificação de como o Espírito Santo se aproxima e de como ele pode se afastar, né? Ele dá, primeiramente, um exemplo bíblico, né, quando a presença toma Saul, foi de uma forma bastante generosa, né? Ele profetiza, ele fica em meio aos músicos, profetas, ele é tomado pelo Espírito Santo, é cheio da presença, mas quando o Espírito Santo, o Senhor o rejeita, ele nem mesmo percebeu, ele nem mesmo sentiu. Por quê? É dessa forma que o Espírito Santo age ainda nos nossos dias. Quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, é, é como que é testificado, na verdade? Através do quê? Da fala em línguas. Através, como foi no Pentecostes, as línguas como chamas de fogo, não é? Então, quando o Espírito Santo se apodera de nós, existe ali uma demonstração pública de que isso aconteceu, de que nós fomos preenchidos, nós automaticamente somos modificados, somos alterados. Mas, quando nós nos afastamos e desagradamos o Espírito, por muitas vezes nós nem percebemos que ele se afastou. Porque, diferentemente dos demônios, que quando se apoderam de uma pessoa, não tem estardalhaço. A pessoa nem percebe que ela foi tomada. Mas quando ele vai sair, quando a gente sabe, né, que quando tem a questão da libertação, do endemoniamento, quando o espírito ruim vai sair, o que acontece? Ele sempre faz um estardalhaço. Quando o espírito ruim está perdendo ali a batalha, está perdendo a legalidade, ele sempre faz uma algazarra. Ou ele dá risada, ou chora, ou grita, alguma coisa ele faz. E aí ele vai embora. Então, é justamente o contrário da atuação do Espírito Santo, que chega de uma forma barulhenta, digamos assim, e quando nós desrespeitamos a presença e não temos temor, ele vai de uma forma que nós nem percebemos. Nós vamos nos dar conta quando formos buscá-lo novamente e vamos perceber um vazio em nós, vamos perceber um distanciamento. Por isso que nós devemos ser muito diligentes em entender a atuação do Espírito Santo, como ele age nas nossas vidas. E por isso a importância dessa aula, porque nós devemos dar a glória devida ao nome do Senhor. Devemos ter o respeito pela sua presença, devemos ter o respeito pelo Espírito Santo. Amém? A etimologia da palavra, né, do entendimento sobre Espírito Santo, vem da palavra pneuma, né, ou também paracletos no grego, é o Ruach HaKodesh, como é dito na Antiga Aliança, né, porque é o sopro de vida. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança, o Senhor nos formou e soprou o seu alento, soprou o seu espírito em nós. E assim nós fomos feitos semelhantes ao Senhor, porque o Espírito Santo foi soprado em nós. Então, quando nós temos um novo nascimento, é porque o Espírito Santo passou a habitar em nós. Por meio de Cristo, nós conseguimos ter acesso novamente ao Pai e somos feitos nova criatura. Assim como na criação, ali estava Pai, Filho e Espírito, quando nós somos feitos nova criatura, ali também está Pai, Filho e Espírito.
Os três não se separam em nada. Os três não se separam em nenhum momento. Porque os três são um. E o Espírito Santo, volto a dizer, é tanto Deus como é o Filho e como é o Pai. Amém? Aqui no slide, né, o Espírito Santo é Deus, não uma força impessoal, mas a terceira pessoa da Trindade, como vimos lá, como vemos em Atos 5:3. É muito do que já falamos, né, a respeito da natureza divina do Espírito Santo, da natureza sobre a questão da divindade do Espírito Santo, que ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas e ele pode todas as coisas. Então, os atributos que Deus tem como onipotente, onipresente e onisciente, o Espírito Santo é quem está confirmando isso, tá? É quem também está agindo dessa forma. É quem é o é Deus na terra, né? Deus conosco aqui. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, foi enviado e deixou o Espírito Santo para que não ficássemos órfãos. Então, o Espírito está conosco a todo tempo, representando o Senhor aqui na terra, sendo onipresente, onipotente e onisciente. Ele tem a santidade perfeita, né? Não existe culpa ou pecado sobre o Espírito Santo, diferente de outras pessoas que tentam divinizar, né? De que bendito, né? Ou outras senhoras, né? Que tentam colocar. Não existe para nós cristãos evangélicos, seguidores de Jesus, seguidores do caminho, outro Senhor, tampouco outra senhora, né? Então, Cristo é o nosso Senhor e Salvador e deixou o Espírito Santo aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É quem convence o nosso coração de nos relacionarmos com Jesus. Ele está sempre nos atraindo, nos impulsionando e nos levando a um relacionamento com Cristo, para que Cristo possa nos levar ao Pai. Quando somos levados ao Pai, ele derrama o seu Espírito sobre nós. Então, é um círculo virtuoso. O meu chefe fala isso. Não, não é um círculo vicioso, é um ciclo virtuoso. Então, é esse ciclo que nós temos no relacionamento com Deus. O Espírito Santo está sempre ali nos engajando, nos impulsionando, nos elevando para ter um relacionamento com Cristo, que é a porta, que é o acesso, que é o caminho, que é o bom pastor que nos leva ao Pai, e o Pai compartilha conosco da sua presença, da sua santidade, da sua pureza. E assim nós somos transformados e caminhamos de glória em glória. Eu costumo sempre dizer que o Espírito Santo, ele é o padrinho do noivo, né? Ele é o melhor amigo do noivo, o melhor amigo de Jesus. E o que faz o melhor amigo? Ele dá os conselhos, né? Nós somos a igreja, a noiva de Cristo, a qual ele virá buscar. Nós estamos sendo preparados pelo Espírito Santo. Vocês conhecem, né, nas cartas, lá em Apocalipse, aquele que tem ouvidos, ouça o que quem diz a igreja? O Espírito. Porque ele é o conselheiro. É ele quem conhece a natureza, quem conhece a Jesus. Afinal, foi o Espírito quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não é verdade? Então, ele conhece o coração do Filho, ele conhece o coração de Jesus. E é ele quem nos ensina sobre a natureza de Cristo. É ele quem nos prepara, quem nos posiciona, quem nos ensina sobre santidade, quem nos ensina sobre pureza e nos faz
semelhantes a Jesus. Nós devemos nos parecer com o Filho, né? Nos parecer com Cristo. E é o Espírito Santo quem está constantemente, insistentemente nos ensinando e nos tornando, nos fazendo ser parecidos com Jesus. Nada melhor do que o melhor amigo do noivo para nos ensinar sobre a natureza do Filho, sobre a natureza de Jesus. Então, ele está sempre ali realizando esse papel em meio à humanidade, tá? Nos convencendo, nos atraindo, nos ensinando, nos modificando a nos parecermos com Jesus. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos a igreja e o Espírito é quem nos aconselha, né? Essa é a obra do Consolador, nosso doce amigo, o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, como já fizemos uma breve introdução e vamos falar brevemente, estava na criação, estava também desde o princípio, assim como Cristo, né? A palavra fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia se entregado e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas a palavra diz também lá em Gênesis 1:2 que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, desde o início, o Espírito Santo estava presente e ativo no ato criador de Deus. Amém? Ele não é apenas um observador que estava ali vendo a criação, ali uma energia pairando sobre o universo, no cosmos. Não. O Espírito Santo é Senhor e soberano e estava com autoridade, trazendo ordem a tudo o que existia e o que veio a existir. Então, o Senhor, pela sua palavra, criou todas as coisas. Nós entendemos que Cristo é a palavra, e por meio de Cristo tudo foi criado, mas com a atuação do Espírito Santo sobre Cristo, porque Cristo é o ungido, não é verdade? É ungido pelo quê e por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus. É quem ungiu a Cristo, é quem repousou sobre ele, quem se apoderou dele, assim como um dia havia se apoderado de Davi, que vestiu Gideão, que se apossava de Sansão e de todos os outros homens e heróis da fé que tiveram a presença de Deus interferindo diretamente sobre eles. Era o Espírito Santo de Deus, foi ele quem ungiu a Cristo, quem elevou a Cristo, quem esteve com ele do começo ao fim, quem ressuscitou Cristo dentre os mortos, e é quem está disponível através de Cristo para também estar sobre nós, para nos vestir, para se apoderar das nossas vidas, se assim o deixarmos, se assim disponibilizarmos espaço na nossa vida para Cristo. E até o próximo slide já é falando sobre isso também, sobre a atuação do Espírito Santo na vida de Cristo. E Cristo é o nosso modelo, na verdade, é o nosso exemplo de adorador, de intercessor, de noivo, de marido, de homem, de cuidador, é nosso exemplo de libertador, é nosso exemplo de filho, é o exemplo de tudo. Se a gente falar Jesus, 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 a gente responde e resume tudo que é de bom, né, de excelência nas nossas vidas. Então, tendo como espelho a Cristo, a atuação do Espírito em Cristo, nós podemos entender como que é a atuação do Espírito nas nossas vidas, como deve ser, na verdade. Então, o Espírito teve um papel central, do começo ao fim na vida de Jesus, desde a sua concepção. Né? A gente entende, quando o anjo veio falar com Maria, ele disse que o Senhor iria colocar um filho no ventre dela. Existem diversas discussões teológicas a respeito desse tema, bastante divisório por muitas vezes, né? Mas assim, eu tenho uma opinião, eu vou deixar aqui para vocês, que a Maria foi abençoada, foi agraciada por Deus, isso é verdade, todos nós temos um carinho e respeito por isso. Quem não queria ter o Filho de Deus, né, na sua casa, no seu ventre, tabernaculando, né, na verdade.
Mas, na minha opinião, Deus já coloca sobre Maria um embrião, um embrião já fecundado, né? Então, estava ali já o espermatozoide e o óvulo, e Maria foi o ventre que alimentou algo que o Espírito já havia colocado ali. Porque a gente entende que a natureza de Cristo não foi contaminada pela natureza humana. Então, se a gente falar que o óvulo, por exemplo, era de Maria, a gente pode dar precedente para que falar que Jesus nasceu debaixo da condenação do pecado. Ele não nasceu. Jesus não teve pecado, não nasceu debaixo da influência de pecado. Não teve nada com os padrões caídos desse século, dessa era, né? Como Paulo disse. Então, Maria foi um ventre abençoado que recebeu ali no seu ventre a concepção do Espírito Santo, já preparado para que ela pudesse alimentar e nutrir aquele feto. Amém? Então, desde a concepção, como o anjo anunciou, o Espírito Santo estaria ali abençoando ela para que Cristo pudesse nascer do seu ventre. Seguindo adiante na história de Cristo, no seu batismo, né, foi ali onde ele, num ato de humildade, ali com seu primo, João Batista, ele se disponibiliza para receber o batismo em meio aos homens, e o Espírito Santo desce sobre ele, e ali o prepara, começa o seu ministério, né, onde ele vai depois para o deserto, onde ele tem relacionamento, intimidade, o Espírito Santo está sobre ele, ungindo ele para que ele possa cumprir o seu destino. E por todo o seu ministério, nós vemos que o Espírito Santo estava sobre ele, porque ele abria a visão dos cegos, ele curava os enfermos, expulsava os demônios, tinha autoridade, porque o Espírito Santo estava sobre ele. E quando ele veio a se entregar na cruz e morreu, foi o Espírito Santo de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Foi o Espírito Santo de Deus que devolveu a vida a ele novamente. Amém? E o Espírito Santo, como nós já dissemos anteriormente, Jesus nos ensina, nos exemplifica ali em João, quando ele anuncia para os seus discípulos que ele deveria voltar ao Pai, de que ele iria embora, né, iria retornar, mas que um dia voltaria. E aí ele traz essa notícia, os discípulos não entendiam muito bem, mas começaram a ficar talvez desesperados, e aí ele anuncia que ele iria, mas não os deixariam sozinhos, não os deixariam órfãos, não deixaria nenhum de nós, seus futuros discípulos, como ele fala lá na oração de João 17, que alcançaria ainda muitos outros, atrairia muitos outros, que somos nós, né, atingidos por essa oração sacerdotal e pelo seu sacrifício na cruz. Ele diz que não nos deixaria órfãos e que ele enviaria o Consolador, né, o Ajudador. Lá em João 14, ele traz todo um guia ali a respeito do Espírito Santo, de quem seria o Espírito Santo. E eu ouvi uma vez de um profeta essa definição, né, estudando um pouco o grego, no que foi relatado ali na escritura sobre o Consolador, o Paracletos, né, a palavra no grego, que traz uma conotação no significado dessa palavra de consolador para aquele que conserta o que está quebrado. E, queridos, por muitas vezes, talvez por toda a nossa vida, o Espírito Santo é quem está insistentemente fazendo esse papel nas nossas vidas. Porque nós passamos por lutas, por dificuldades, por fracassos, por renúncias, e por muitas vezes nós nos fragmentamos. A nossa alma, com as lutas e dificuldades, por muitas vezes acaba sendo quebrada. Nós, com os traumas e com as dificuldades,
por muitas vezes, somos quebrados em algumas situações, em algumas áreas, e acabamos que por ficar fragmentados. E quem é que recolhe esses cacos e nos refaz e nos ajuda? É o Espírito Santo. Ele é o Consolador. Ele é quem vem nos trazer esse alívio. Eu gosto muito de dizer que nós podemos confiar no Espírito Santo como um terapeuta. Não estou eliminando aqui a profissão do nosso pastor Johnny como psicólogo, muito respeito à área, com toda certeza, mas o Espírito Santo, antes de qualquer ser humano, de qualquer pastor, líder, é o nosso primeiro confidente, é para quem nós devemos confessar as nossas lutas, as nossas angústias, nossos anseios, as nossas tristezas e esperar que Ele irá nos confortar, que ele irá nos consolar. Assim também como devemos expor diante do Espírito Santo os nossos planos, os nossos projetos, aquilo que queremos realizar, porque Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso guia para a verdade, como fala também lá em João 16. É Ele quem nos guia para Cristo. Lembra que eu disse que o Espírito Santo está sempre nos atraindo para Jesus? Jesus é o caminho, o que? A verdade e a vida. E se Cristo, e se o Espírito, ele é o nosso guia para a verdade, ele é o nosso guia para Jesus, o nosso guia para Cristo. Está sempre nos convencendo desse caminho. Que caminho? Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. É ele quem traz a convicção do pecado, é quem vem nos convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo. Ele é também a fonte de poder para o testemunho, né? Ele, como vemos lá em Atos, ele é essa fonte que nos alimenta, que nos dá o poder do Senhor, o poder do Eterno. Nós somos salvos por meio de Cristo, somos feitos nova criatura com o novo nascimento ao reconhecermos Cristo como nosso Senhor, único Senhor e suficiente Salvador, e por meio da obra do Espírito Santo, nós temos um novo nascimento, nós nascemos do Espírito. E o que é nascido de Deus não peca, como João também diz em uma das suas cartas. Né? A nossa natureza humana é corrompida. A nossa alma se vende pelo prazer, pelo pecado, pelos desejos pessoais e egoístas. Mas aquele que é nascido do Espírito, o nosso Espírito que se comunica com o Senhor, e por isso que nós acreditamos nos dons do Espírito, como em falar em línguas, por exemplo, nós acreditamos nessa comunicação livre de influência e interferência, que o nosso Espírito, que é nascido de Deus, o que não peca, fala diretamente com o Espírito Santo de Deus, que elimina essa limitação que tem, né, da nossa alma, da nossa carne interferir nos planos e projetos de Deus nesse tipo de oração. Por isso também, já uma breve introdução a respeito do próximo slide, falando sobre os dons e frutos do Espírito Santo, que são 9 de cada, né? 9, não vamos conseguir falar a respeito de forma detalhada sobre os dons e também sobre os frutos, porque é tema para uma aula que virá nas próximas aulas a respeito, uma aula só para falar de dons e frutos. Na verdade, dá para ter uma aula só de dons e uma aula só de frutos, né? De tão extenso, rico e necessário que é esse tema. Então, brevemente, são 9 frutos e 9 dons. Eu costumo sempre dizer que, por muitas vezes, o fruto, ele precisa amadurecer. Nós precisamos, por muitas vezes, nós não devemos negligenciar os dons do Espírito, tá? Devemos sempre buscá-lo. Mas, por muitas vezes, eu já vi muita gente decepcionada. Por que Deus não me abençoa com esse dom? Por que Deus não revela, não traz esses dons para minha vida, né? E por muitas vezes, queridos,
a gente não compreende isso porque não amadureceu o fruto do Espírito. Porque o Senhor, por muitas vezes, precisa tratar o caráter primeiro na gente. Para que quando a gente receber os dons, a gente não se perca. Então, precisamos ter esse entendimento de que o fruto do Espírito, ele precisa estar maduro em nós. Né? Eu estava até dizendo aqui os frutos, mas é o fruto. Né? Até a minha esposa me lembrou aqui, glória a Deus pela vida da minha esposa, que é, de fato, o fruto do Espírito. E tem até o exemplo, né? É como se fosse uma mexerica. É um fruto com vários gominhos. No caso, 9 gominhos aqui, que representam o fruto do Espírito. Que nós devemos amadurecê-lo para que possamos exercer os dons do Espírito de forma tratada, de forma consciente, para que possamos obedecer, para que possamos ser fiel ao Senhor. Então, devemos buscar, sim, com diligência, os melhores dons, como Paulo nos ensina lá em Coríntios. Devemos buscar os dons de profetizar, de falar em línguas, de interpretar, o dom de fé, o dom de cura, de discernimento, conhecimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento e assim por diante. Devemos buscar todos os dons e amadurecer o fruto do Espírito em nós. Essa é uma semelhança com o Filho. O Espírito está sempre nos ensinando a nos parecer com Jesus. O meio pelo qual nós nos parecemos com Cristo é absorvendo as suas características. E com certeza, o fruto do Espírito era uma característica forte, latente em Cristo. Ele com certeza sabia amar, sabia se alegrar, ter paz, ser paciente, ser amável, ter bondade, ser fiel, manso e ter domínio próprio. E nós devemos buscar isso como filhos de Deus. Devemos nos abrir para que o Espírito Santo possa trabalhar isso em nós. A gente fala, mas eu não consigo isso, não consigo aquilo. Claro, pela nossa natureza a gente não vai conseguir. Mas esse é o papel do Espírito Santo e essa é a preocupação que nós devemos ter em que o Espírito Santo possa trabalhar e fazer atuar, né? Fazer o seu papel sobre as nossas vidas, que é nos transformar dia após dia, amadurecendo as suas características, o seu caráter em nós, o caráter de Cristo em nós. Amém? Nós, como cristãos, devemos viver sendo guiados pelo Espírito Santo. É uma jornada diária de rendição e obediência. A palavra fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Na verdade, não tira a importância da oração, porque nós fomos criados para o louvor e glória do Senhor, e eu estou sempre falando de altar de adoração. Quem me ouve falar aí sabe que eu sempre falo de altar, sempre falo de adoração. Temos sempre que edificar e entregar a adoração, devolver glória ao Senhor. Mas a palavra diz, coloca a obediência à frente, porque se o nosso altar for construído em cima de desobediência, não vai valer de nada. Será um altar furado, furreco, não é? Por isso nós devemos primeiro obedecer, para que aí sim possamos adorar, para que aí sim possamos render adoração ao Senhor. Bom, o Espírito Santo é essencial para a vida cristã, como nós dissemos. Não existe uma vida cristã sem o Espírito Santo, tá, queridos? Não tem como deixar à parte. Lembra que a gente falou no começo da aula? Não tem como separar o espírito e a alma do corpo do Caio. Não, eu não consigo existir, nós não conseguimos existir sem um espírito ou sem uma alma. A nossa existência vai ser interrompida. Assim como a existência do eterno Criador não existe sem o Filho, ou sem o Espírito, ou sem o Pai. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, tem Pai, Filho e Espírito. Então, não é que é um ponto muito importante, é essencial para a vida. Não existe a possibilidade de deixarmos de lado, de escanteio, o Espírito Santo. Devemos dar o seu devido lugar de destaque nas nossas vidas. Né? Devemos sempre abrir o nosso coração para sermos transformados pela natureza do Espírito Santo. E como nós costumamos fazer, queridos, vamos abrir esse período aqui para as perguntas, reflexões, tá? Os temas, às vezes polêmicos, né?
Vamos parar a transmissão e, e abrir esse tempo aqui para quem está na